Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje a gente vai conversar sobre uma das passagens, para mim, mais ricas dos evangelhos, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço. É uma passagem incrível, né? Muito. E nosso foco vai ser um trechinho específico, sabe? João, capítulo 4, ali dos versículos 19 a 30. É aquele momento em que a conversa sobre água vira uma revelação profunda sobre o que é adoração de verdade. Exatamente. É fascinante porque temos em mãos várias fontes, sabe? Comentários, análises textuais, e todas destacam o quanto esse diálogo foi revolucionário. A conversa começa de um jeito super pessoal, quase desconfortável para ela, né? E de repente ela muda o foco. Muda completamente. Sim, para uma das maiores controvérsias teológicas da época. Afinal, qual é o lugar certo para adorar a Deus? E é essa virada que a gente quer explorar hoje. O que está por trás dessa pergunta dela. E como a resposta de Jesus não só resolve a questão, mas redefine tudo. Nossa missão aqui é entender melhor o contexto histórico que torna essa cena tão tensa, a profundidade do que Jesus fala e, claro, o impacto que essa conversa teve na vida daquela mulher e da cidade dela. Para a gente sentir o peso do que está acontecendo ali, acho que primeiro a gente precisa pintar o cenário, né? A tensão entre judeus e samaritanos não era uma coisinha qualquer. Era algo assim, visceral. Sim, com raízes de séculos. A origem disso tudo está lá na queda do Reino do Norte para a Síria. Os judeus que não foram exilados, que ficaram na terra, eles acabaram se misturando com outros povos que os assírios trouxeram. E os judeus do sul, que depois voltaram do exílio na Babilônia, vieram com uma ideia muito forte de pureza, né? Exatamente, uma pureza tanto étnica quanto religiosa. Então, para eles, esses samaritanos eram um povo misturado, impuro. A religião deles era vista como uma versão, corrompida do judaísmo. E de todas as diferenças, por que essa questão do lugar de adoração se tornou o ponto central de tanto conflito? Porque o local estava ligado à identidade, à legitimidade de cada um, sabe? Para os judeus era Jerusalém. Ponto final. Era o coração da aliança de Deus com Davi, o único lugar onde o templo podia existir. Já para os samaritanos, o lugar sagrado original era o Monte Gerizim. Eles acreditavam que foi ali que Abraão se preparou para sacrificar Isaque, que era a montanha abençoada por Moisés. Então, abrir mão da sua montanha seria como admitir que toda a sua história estava errada. Pois é. A disputa era muito mais profunda que uma preferência geográfica. E essa hostilidade, ela chegou a atos extremos. Sim, eu li sobre isso. Chegou a um ponto sem volta. Por volta de 128 a.C., o líder e sumo sacerdote judeu João Hircano, ele não só derrotou os samaritanos, mas ele marchou até o Monte Gerizim e queimou o templo deles até o chão. Nossa! Imagina o tipo de amargura que um ato desse gera por gerações. É uma ferida, sabe? Uma ferida coletiva. E é essa ferida que está ali pulsando debaixo da superfície dessa conversa ao lado do poço. E além desse pano de fundo todo, ainda tem o contexto social do momento. Um homem judeu, um mestre, puxando conversa com uma mulher samaritana. Isso por si só já era quebrar todas as regras. Completamente. Eram pelo menos 3 barreiras gigantes sendo derrubadas ali. Primeiro, um rabino não deveria ter conversas longas em público com uma mulher, nem com a própria esposa. Certo. Segundo, o abismo entre judeus e samaritanos era tão grande que eles evitavam até usar os mesmos copos, os mesmos utensílios. E terceiro, como o próprio diálogo mostra, essa era uma mulher com uma história de vida complicada, o que a deixava ainda mais à margem. A reação dos discípulos depois confirma isso, né? Confirma totalmente. No versículo 27, eles ficam chocados de ver Jesus falando com ela. Isso mostra o quão radical era essa atitude dele. Ok, com todo esse peso no ar, a mulher faz algo surpreendente. No momento em que Jesus revela que conhece a vida dela, os segredos dela, ela vira o jogo. Ela muda de assunto, sai do pessoal e vai para esse debate teológico enorme. O que está acontecendo ali? É uma tentativa de desviar o foco? Essa é uma leitura bem comum e faz sentido.
Ela pode ter se sentido exposta, sabe? E usou a controvérsia mais famosa que conhecia como uma cortina de fumaça para se proteger. Uma defesa. Exato. Mas tem outra camada aí, que muitas fontes apontam como sendo ainda mais profunda. Ao dizer, Senhor, vejo que tu és profeta, ela está reconhecendo uma autoridade espiritual nele. Ah, interessante. Então a pergunta dela pode ser genuína. É como se ela dissesse, ok, se você é mesmo um homem de Deus, então me ajuda com a questão mais importante da minha vida, da vida do meu povo. Onde Deus está de verdade? E a resposta de Jesus? Essa é a parte mais radical de todas. Ele se recusa a entrar no debate. Ele não escolhe Jerusalém, não escolhe Gerizim. Eu esperaria que ele defendesse a tradição dele, mas ele simplesmente... Ele descarta a premissa inteira da pergunta. O que está por trás disso? Ele está inaugurando uma nova realidade. Jesus basicamente declara que todo esse conceito de imóvel sagrado ficou obsoleto. Ele diz, mulher, creia-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Uau! Ele está dizendo para ela, e para nós, que o ponto de acesso a Deus não é mais geográfico. O lugar se tornou irrelevante. O acesso agora é interno. Ele até faz uma concessão, né? Diz que a salvação vem dos judeus, reconhecendo a história da redenção, mas logo em seguida ele explode essa fronteira. E o centro da resposta dele está no versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos abrir essa frase. O que significa adorar em espírito? Adorar em espírito é a resposta direta para a questão do onde. Significa que a adoração autêntica não está presa a um lugar físico. E não pode estar, porque Deus não está preso a um lugar físico. Ele é espírito. Faz todo sentido. Então, a adoração não é uma peregrinação a um lugar, mas uma atividade do nosso espírito, sabe? Do nosso eu interior, em comunicação direta com o Espírito de Deus. É uma questão de coração, não de geografia. Ou seja, não é sobre estar no prédio certo, na liturgia correta, mas de uma atitude interior e em verdade. Como isso se encaixa? Se em espírito responde ao onde, em verdade responde ao como e ao quem. Adorar em verdade significa que nossa adoração precisa estar alinhada com quem Deus realmente é, como Ele se revelou. Não pode ser baseada em ignorância, em tradições humanas ou em conceitos que a gente inventa sobre Deus. Entendi. Então, adorar em verdade é tipo a diferença entre, sei lá, gostar de uma banda porque uma música toca no rádio. Boa analogia. E conhecer a discografia inteira, a história deles, o que os move. Uma coisa é superficial, a outra é baseada no conhecimento real de quem eles são. É uma analogia perfeita. Você não pode adorar de verdade um Deus que você inventou na sua cabeça. Você precisa adorar o Deus que de fato se revelou. E a revelação máxima dessa verdade, segundo o Evangelho de João, é a própria pessoa de Jesus. Ele é a verdade encarnada. Uau! Então adorar em espírito e em verdade é adorar com sinceridade interior com todo o nosso ser e com base na revelação de quem Deus é em Jesus Cristo. Depois dessa explicação tão profunda, a mulher parece que conecta os pontos. Ela menciona a esperança do povo dela. Eu sei que o Messias vem, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Sim, os samaritanos também tinham essa expectativa. Eles esperavam uma figura que chamavam de Taeb, que significa o restaurador. Um profeta como Moisés, né? Isso, que restauraria a adoração verdadeira. E é nesse ponto que acontece uma das autorrevelações mais diretas, mais inequívocas de Jesus em todos os evangelhos. Ele não usa metáfora, não fala em parábola, ele olha para ela e diz, eu o sou, eu que falo contigo. A clareza disso é impressionante. Ele está dizendo, aquele que você espera que venha para explicar tudo, sou eu. A hora de que eu falei está começando agora. A verdade que eu mencionei está aqui, falando com você. Exatamente, e a reação dela nos mostra o peso disso. O texto diz que ela deixou seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens. Esse detalhe do cântaro é muito significativo. Esse detalhe dela largar o cântaro é muito forte. É o equivalente a alguém hoje, sei lá, ficar tão chocado que deixa o celular cair no chão e sai correndo. O plano original dela, a tarefa do dia a dia, simplesmente se desintegrou. É um simbolismo poderoso. As fontes destacam muito isso. Ela foi ao poço buscar água física,
uma necessidade diária, uma rotina. Mas ali ela encontrou a tal água viva que Jesus tinha oferecido. E ao abandonar o cântaro, Ela demonstra fisicamente que as prioridades dela mudaram, de forma radical, instantânea. A necessidade material foi engolida pela urgência da descoberta espiritual. Naquele momento, ela vira a primeira missionária para o seu povo. e a forma como ela testemunha é brilhante. Ela não entra na cidade gritando, encontrei o Messias. Ela faz algo muito mais inteligente. Sim, o testemunho dela é um convite, não um decreto. Ela diz, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Ela começa com a experiência pessoal dela. Exato, algo que ninguém podia negar. E então ela lança uma pergunta, não uma afirmação. Será que não é este o Cristo? É muito vulnerável. É um testemunho honesto, vulnerável e que desperta uma curiosidade imensa. Ela não impõe uma conclusão, ela abre uma investigação. E o resultado é que os homens da cidade saíram e foram ter com ele. O testemunho dela funcionou porque era real. Olhando agora para as aplicações práticas que as nossas fontes sugerem, qual é a grande lição dessa passagem para nós hoje? Olha, a lição mais imediata, sem dúvida, é sobre a natureza da adoração. Jesus nos liberta da ideia de que a espiritualidade está confinada a um prédio ou a um horário específico da semana, sabe? Sim, Se Deus é espírito, ele pode ser encontrado e adorado em qualquer lugar, a qualquer momento. No trabalho, em casa, na natureza. A adoração deixa de ser um evento para onde a gente vai e se torna um estado de ser, uma condição do coração. isso muda tudo. Muda a perspectiva de ir à igreja como ato de adoração para entender que a vida inteira pode ser um ato de adoração. Exatamente. A questão não é mais onde, mas como. É em espírito. Ou seja, com um coração sincero, engajado e em verdade. Isto é, fundamentado em quem Deus revelou ser. Chama uma adoração que é, ao mesmo tempo, autêntica por dentro e correta por fora, no sentido de estar alinhada com a verdade. Perfeito. E o que a gente pode aprender com o exemplo da mulher, como a testemunha? A história dela nos mostra, primeiro, que um encontro genuíno com Cristo nos move para a ação. A transformação foi tão real que ela não conseguiu guardar para si. Ela deixou para trás a tarefa dela, a reputação, o medo do que iam pensar e foi compartilhar. E isso também diz muito sobre o tipo de pessoa que Deus usa, né? Sem dúvida. A história dela é a prova de que Deus não procura pessoas perfeitas, com um currículo impecável. Ele usa pessoas comuns, com passados complicados, com feridas. A honestidade da experiência. Ela simplesmente disse, isso foi o que aconteceu comigo. Venham ver por si mesmos. É um modelo muito poderoso que nos diz que a nossa própria história, com todas as falhas, pode ser a ferramenta mais convincente que a gente tem. Então, para a gente resumir nossa análise de hoje, partimos de uma disputa antiga e amarga sobre um lugar e chegamos a uma verdade que liberta e universaliza a fé. Jesus ensinou à mulher samaritana e a nós que a verdadeira adoração não é sobre onde a gente está, mas sobre como a gente se aproxima de Deus e quem Ele é. Exploramos como Jesus quebrou barreiras sociais, étnicas, religiosas, para alcançar uma pessoa à margem, tratando-a com uma dignidade que provavelmente ela nunca tinha recebida. E vimos que essa adoração verdadeira, em espírito e em verdade, precisa vir de um coração sincero e estar alinhada com a pessoa de Jesus. E, por fim, fomos inspirados pela transformação imediata dessa mulher que largou o cântaro, a vida antiga, e se tornou uma ponte para que toda a sua comunidade pudesse encontrar essa mesma água viva. O que nos deixa com um pensamento final para reflexão, talvez. A mulher não voltou para a cidade com todas as respostas, né? Ela voltou com uma pergunta poderosa. Será que não é este o Cristo? Verdade. O testemunho dela não foi um sermão. Foi um convite à descoberta. Isso nos faz pensar, será que a forma mais eficaz de compartilhar uma verdade que nos transforma não é, às vezes, apresentar uma certeza absoluta, mas estender um convite genuíno para que os outros explorem e descubram por si mesmos?